Será que o Rinnegan realmente é imune a Genjutsu? Ou será que essa é apenas uma fanfic para tentar forçar que Uchihas não venceriam usuários do Rinnegan? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre canalizador e a forma como o Genjutsu é aplicado. Existem vários tipos de canalizadores, como por exemplo, dojutsu, objetos, selos, mudança de natureza, apenas com selos de mão, através do dedo ou entoando cantos, por armadilha e até mesmo através de invocações. Essa é a forma como um Genjutsu é canalizado, porém também tem a forma como ele é aplicado. No capítulo 214, o Shikamaru diz o seguinte: a maioria dos Genjutsu funciona nos 5 sentidos. No capítulo 259, Jiraiya reafirma o que foi dito pelo Shikamaru dizendo o seguinte: Naruto, Genjutsu funciona nos 5 sentidos do seu oponente. Você controla o chakra que flui através dos nervos cranianos deles. A diferença é que a explicação do Shikamaru é um pouco mais abrangente, já que existe Genjutsu que pode ser aplicados direto na mente através de armadilhas, como por exemplo, na novela do Itachi, o Alba tenta invadir a mente de um figurante que tinha uma armadilha, e o Genjutsu é aplicado diretamente na mente dele. Além de armadilhas, o Koto Amatsukami também pode ser aplicado direto na mente do oponente. No Databook é dito que o usuário controla a mente do rival como se fosse sua marionete. No capítulo 459, o próprio Ao afirma que o poder ocular do Shizui permite ele entrar na mente dos outros. O fato do Koto Amatsukami ser um Genjutsu ocular não significa que necessariamente ele precisa ser aplicado no sentido da visão. O Danzo sequer teve contato visual com Mifune, pois o olho dele estava enfaixado. O Koto Amatsukami funciona de forma similar ao próprio Jutsu de transferência de mente do clã Yamanaka, ignorando completamente os sentidos e sendo aplicado direto na mente do usuário. Então a gente tem 3 conceitos: o primeiro, o canalizador; o segundo, a forma como ele é aplicado; e o terceiro, o próprio conceito de Genjutsu. Independente do canalizador e da forma, o Genjutsu vai atuar no oponente da mesma forma, através do sistema nervoso, controlando o fluxo de chakra. Isso independente se é um Genjutsu sonoro ou um Genjutsu visual. O que realmente faz diferença é o quão poderosa é a liberação Yin ou Chakra do usuário que aplica o Genjutsu. Então, independente se o Genjutsu é do Sharingan ou do Canto dos Sapos, se ele foi aplicado na visão ou na audição, ele atua no alvo da mesma forma, controlando o fluxo de Chakra no sistema nervoso do alvo. Então vem a primeira pergunta: o Rinnegan é imune a Genjutsu? E a resposta é obviamente não, já que o próprio Pen caiu em Genjutsu, e como já mencionado, uma vez que é aplicado no sistema nervoso, o Genjutsu age da mesma forma. Então nesse caso, ele deveria ser imune à técnica Genjutsu em si. O Rinnegan é imune a Genjutsu do Sharingan? E a resposta também é não. Além de agir da mesma forma no sistema nervoso que o Canto dos Sapos, o Genjutsu do Sharingan mostrou ter uma liberação ainda mais poderosa. No capítulo 585, após ter caído no Genjutsu da Tayuya, onde o Genjutsu tinha Senjutsu e o Kabuto ainda estava mais forte por conta das células do Hashirama, Itachi e Sasuke quebraram o Genjutsu de forma totalmente casual com extrema facilidade, usando o Genjutsu do Mangekyo Sharingan. Então o Koto Amatsukami, por exemplo, funcionaria perfeitamente em um usuário de Rinnegan, como o Pen e até mesmo o próprio Nagato, pois uma vez que o Genjutsu do Sharingan fosse aplicado com sucesso, ele funcionaria exatamente igual o dos Sapos ou da Tayuya, agindo no sistema nervoso e controlando o fluxo de chakra do alvo. Então a grande pergunta que deveria ser feita é a seguinte: o Rinnegan é imune a Genjutsu aplicado no sentido da visão? Ou seja, o olho fisicamente falando, por ser o mais poderoso dentre os 3 dojutsus, teria uma proteção especial contra Genjutsu? E a resposta é que simplesmente não existe nenhum feito na obra de um Rinnegan bloqueando visualmente um Genjutsu sendo aplicado no sentido da visão. Como já foi mostrado na obra, o Rinnegan não dá ao seu usuário imunidade à técnica de liberação Yin chamada Genjutsu. Quem defende essa teoria se apega ao fato de Mugen Tsukuyomi ser um Genjutsu canalizado no Rinne Sharingan, ou seja, um Genjutsu ocular, e por isso afirmam que o Rinnegan tem imunidade apenas a Genjutsus oculares, porém isso não faz o menor sentido. O canalizador principal do Genjutsu é a lua, e o Genjutsu não é aplicado através do sentido da visão. O Databook diz que tudo que a luz alcança, ou seja, tudo que a luz toca, será pego pelo Genjutsu. O próprio Gai, que estava totalmente inconsciente ao ser tocado pela luz, foi pego pelo Genjutsu. O que a obra dá a entender é que mesmo que o sujeito seja cego, ele vai ser pego pelo Genjutsu, pois ele deixa claro que tudo que a luz alcança é pego pelo Genjutsu. Então, se o Sasuke usou algum poder do Rinnegan para bloquear o Mugen Tsukuyomi, isso não está relacionado ao olho físico dele. Sendo assim, os Pens também não deveriam ter caído no Genjutsu do sapo. Então eu vou te provar dentro da obra que usuários de Rinnegan caem em Genjutsus oculares. No Sasuke Shinden, Livro da Alvorada, no final do capítulo 3 acontece o seguinte:
Sasuke estava de pé, ao lado de Nowaki e imediatamente capturou seus olhos com o Sharingan. Então, naquele instante, uma grande quantidade de informações começou a aparecer. Seu campo de visão ficou vermelho de repente. Ele foi arrastado para dentro daquele mundo absolutamente vermelho, um Genjutsu. Sasuke colocou sua força em seu olho e o repeliu fortemente. Como eu esperava, o Sharingan de Uchiha é repugnante. Ou seja, aqui ele foi arrastado para dentro do Genjutsu e conseguiu repelir, mas ele foi pego. Logo após ele sair do Genjutsu, acontece o seguinte: os olhos de Shino capturam Sasuke severamente. Então, a terra aos seus pés se transformou em um mar vermelho, e o corpo de Sasuke começou a afundar. Droga! Shino olhou para Sasuke de cima das ondas do mar vermelho. Ou seja, dessa vez a Shino aplicou o Genjutsu diretamente nele. Sasuke colocou força em seus olhos novamente. Finalmente, ele se esgueirou para fora do Genjutsu e tomou um grande fôlego. Então aqui ele já tomou 2 Genjutsu na cara. O primeiro armadilha e depois um Genjutsu aplicado diretamente nele. Logo após isso, ele vai conversar com o Raikage e diz o seguinte para o Raikage: ela foi capaz de me pegar em um Genjutsu também, mas com o poder dos meus olhos, eu consegui liberar o Jutsu. Nada mais do que os meus olhos irão se opor, ou seja, fazer frente a esses olhos vermelhos. Então, logo após essa conversa, ele vai até o local que estava Shino e acontece o seguinte. Então, de repente, ele viu uma lagoa vermelha profunda diante dos seus olhos. Era completamente como sangue. Naquele instante, ele ficou de guarda, como se à espera de um Genjutsu, mas não havia sinais de chakra. Ou seja, ele já conhecia o Genjutsu e estava de guarda alta. Então Sasuke e Shino começaram a lutar e aí aconteceu o seguinte. Sasuke abriu as asas do Susanoo e escapou para o céu. Não vou deixar você escapar. A fim de capturar Sasuke, Shino arregalou os olhos e então o mundo de Sasuke tornou-se vermelho. Era o Genjutsu de Shino. Aqui é o Sasuke tomando o terceiro Genjutsu, mano. Sasuke fez o Susanoo voltar para a terra visando a base das 8 cabeças com a espada. A distância entre o Susanoo e o dragão de sangue foi reduzida. Os olhos de Shino e os seus se encontraram e também Sasuke colocou Genjutsu em Shino. No entanto, aparentemente, Shino havia estabelecido muitos bloqueios contra Genjutsu dentro do seu próprio cérebro. Muitas paredes vermelhas bloquearam seu caminho e impediu a penetração de Sasuke. Essas paredes se turbaram, dissolveram e tornaram-se ondas que se aproximaram de Sasuke, uma armadilha de Genjutsu. As ondas entraram em contato com o corpo do Sasuke e sua memória foi ligeiramente exposta a Shino. Mano, aqui é o Sasuke tomando o 4º Genjutsu. E dessa vez ela conseguiu acessar até as memórias dele. Então isso aqui é a prova clara de que um usuário do Rinnegan não é imune a Genjutsu ocular. A novela do Sasuke é uma obra canônica escrita pelo próprio Masashi Kishimoto junto com Shin Tawada e lançada apenas um ano após o término do mangá. Os eventos da novel acontecem entre o capítulo 699 e 700 do mangá de Naruto, ou seja, o Sasuke que portava um Rinnegan dado pelo próprio Hagoromo foi pego por um Genjutsu 4 vezes dentro de uma obra canônica, o que prova que portadores do Rinnegan não são imunes a Genjutsu ocular. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.